Continuando nosso resumo, Jin-Woo, no entanto, ele sabe onde encontrar esses itens, mas entrar naquela porta no nível atual dele seria suicídio. Então, Jin-Woo decidiu voltar lá quando estivesse mais forte e em um nível mais alto. Havia condições. Apenas ele e Jinwoo entrariam nas masmorras, mais ninguém. Jinwoo ficou surpreso porque não esperava que Jin-Woo quisesse enfrentar as masmorras de Rank C apenas os dois, mas era para entrar em uma masmorra de Rank C. Mas eles poderiam preencher o número com pessoas esperando do lado de fora enquanto eles conquistavam a masmorra. Embora parecesse perigoso, apenas os dois garantiriam sua segurança em todas as raids na masmorra. Ter um recorde de nenhuma morte em todas as raids na masmorra certamente seria um sucesso que seu pai apreciaria. Então Jinwoo não teve escolha a não... Estavam sentados em um silêncio desconfortável. O pai foi o primeiro a falar, dizendo que desde que a energia também está mudando para a magia ou mineração nas masmorras. Portanto, a empresa dele precisa encontrar uma maneira de obter cristais de energia valiosos, o que inclui ter seus próprios caçadores. As guildas mais poderosas, Guild, Find Guild e Knights Guild. Essas 5 principais guildas poderosas na Coreia detêm o monopólio de todos os recursos das masmorras. E não pode simplesmente assistir enquanto o monopólio continua, especialmente porque os recursos vão para pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas, que contribuiu muito para o desenvolvimento do país, poderia usar esses recursos para fins melhores. É por isso que ele quer começar uma guilda. Jinwoo ouviu o discurso de seu pai e concordou com o que ele disse, mas por dentro se perguntava se tinha a capacidade de administrar uma guilda de alto nível com suas habilidades. Enquanto isso, Jinwoo cuidava de suas missões diárias de treinamento, mas não contava mais de 100. Então a missão bônus poderia ser uma oportunidade única. Isso era decepcionante porque ele esperava obter outra caixa de loot especial, como recompensa por completar a missão. No entanto, mesmo que fosse apenas uma recompensa de caixa de loot regular, ele ainda poderia obter algo bom, como uma chave de masmorra de instância. Escolheu a caixa de loot aleatória, esperando obter algo bom. Mas depois que a luz desapareceu, ele só conseguiu um cartão de bingo. Ele aceitou sua má sorte e começou a caminhar para casa. Enquanto caminhava, pensava em como os 3 pontos de agilidade que ganhava no treinamento matinal não eram mais suficientes para o nível de crescimento que desejava. Ele queria lutar contra alguns monstros, mas por enquanto parecia que não havia nada que pudesse fazer até que Jin-Woo organizasse suas raids nas masmorras. E pensou nos centopeias da zona de penalidade, que poderiam ser uma boa fonte de experiência, mas não tinha certeza se poderia derrotá-los com sua força atual. Não havia garantia de que o sistema permitiria que ele ganhasse experiência novamente de algo considerado uma penalidade. De repente, Jin-Woo recebeu uma notificação em seu telefone da Associação de Caçadores. A força de ataque do Friendster significava que ele não poderia lutar em plena capacidade porque não estaria sozinho. Mesmo assim, ele preferia lutar do que não fazer nada. Enquanto isso, uma sessão de treino, e um rosto familiar apareceu. Seu aluno elogiou sua habilidade com a espada, mas desejava ter praticado quando ainda tinha 2 braços, pois os braços são importantes para usar a espada, e pode ter perdido uma grande parte de sua habilidade de luta devido à perda. Seu braço foi perdido há alguns meses, mas ele já superou isso, e recebeu o mesmo alerta sobre a força-tarefa, e seu aluno perguntou se ele não iria se aposentar como caçador após tal lesão, e pensou nos eventos daquele dia e em como sobreviveu graças à ajuda de Jin-Woo. Enquanto ele viver, quer fazer algo que ajude a sociedade. Vemos outro sobrevivente da dupla masmorra que estava brincando com sua filha quando disse à esposa que foi chamado para outra equipe de raid na masmorra. Sua esposa perguntou se ele não poderia se aposentar como caçador e procurar outro emprego. Ele estava bem com isso, mesmo que significasse fazer algo simples e não tão perigoso quanto outros homens. E sabia dos riscos do trabalho mais do que ninguém, mas ao mesmo tempo tinha uma filha pequena para cuidar e precisava ganhar dinheiro de alguma forma. Normalmente, a Associação de Caçadores não envia caçadores para masmorras que possam machucá-los. O último incidente foi apenas um acidente. Ele deveria estar bem, mas se perguntou que outros erros poderia cometer, já que tinha muito a perder. Em outro lugar, Baek estava irritado após uma entrevista frustrante. Assistir à gravação novamente o deixou ainda mais irritado, embora a oferta para a entrevista fosse para um caçador talentoso e respeitável. Ele sabia que havia outro motivo para ser chamado de volta, relacionado ao plano da empresa Yugen, de propriedade do pai de Jota, de estabelecer sua própria guilda. Baek sabia tudo sobre isso, pois já haviam tentado recrutar alguns de seus caçadores. No entanto,
Ele sabia que não era apenas por isso que foi chamado, então perguntou novamente para descobrir o verdadeiro motivo. Vemos Dia, ainda triste desde a última vez que a vimos, conversando com sua mãe ao telefone. Sua mãe perguntou se ela estava bem e tentou para provar a si mesma que podia fazer isso. Coincidentemente, ela recebeu o alerta da associação sobre a força-tarefa na masmorra. Depois de sair irritado do escritório, entrou relatando isso a Choi, significava que ele a rejeitou e recusou a oferta completamente. E Choi suspirou de alívio ao ver que ele permaneceu leal à sua guilda. No entanto, Chahin tinha outras perguntas, e ao entrar, viu Baek saindo com uma expressão sombria. Então quis saber do que se tratava. Vemos Tato foi cortado. Eles apenas realizam patrulhas periódicas para garantir que os monstros permaneçam na ilha. Todos esqueceram sobre isso, mas Choi não. Ele planeja negócios inacabados na ilha que queria resolver. Em outro lugar, vemos outro homem com negócios inacabados, que até contratou um assassino para matar alguém para ele. No dia seguinte, chegou a hora da força-tarefa da masmorra se reunir e Jin-Woo estava prestes a sair para encontrá-los. Ele saiu e comentou que raramente se machucava agora, embora antes fosse conhecido como o mais fraco. Ele pensou que isso se devia a todo o exercício que vinha fazendo recentemente. Ele saiu e também vimos Song a caminho. Ele explicou que, provavelmente, sua habilidade com a espada seria inútil contra as bestas mágicas. Enquanto continuava a caminhar, ele viu Jin-Woo e o chamou, pois fazia muito tempo que não se viam. Ele não podia acreditar na grande mudança em Jin-Woo desde a última vez que se encontraram. Ele até recuperou a perna de uma maneira desconhecida, então pensou que talvez um curandeiro de alto nível o tivesse ajudado. Por outro lado, ele perdeu a mão porque não foi curada rapidamente. No entanto, ele estava feliz em ver Jin-Woo lá. Ambos foram convocados para ajudar a lidar com a masmorra de Rank D, assim como os outros sobreviventes da dupla dele. O que fazia sentido, pois deixaram Jin-Woo para morrer lá e Kim ainda ameaçou Song com uma espada. Tia estava ansiosa para conversar com Jin-Woo após tanto tempo, mas seu manipulamente não estavam confortáveis com a ideia de confiar suas vidas a criminosos. Mas Kang era um caçador de Rank B, então o representante garantiu que, se algo acontecesse, Jin-Woo tinha um mau pressentimento sobre isso. Então pediu a Jan para sentar esta missão para não se machucar. No entanto, ele estava determinado a recuperar sua confiança como caçador. Então ainda queria entrar apesar do aviso. Mas foi claramente dito a eles que morreriam se tentassem fazer algo estúpido. Aidan se aproximou de Jin-Woo e Song e perguntou quem lideraria a missão. Song pediu para ser colocado no comando e pediu desculpas por seu fracasso como capitão na última vez que trabalharam juntos. E se culpava pela morte de 7 pessoas. Mas graças ao pensamento rápido de Jin-Woo, pelo menos 6 sobreviveram. Ele estava muito grato a ele. Todos entraram na masmorra para a link do anime termina. Obrigado por assistir e até a próxima.